Capítulo 29. Princípios para viver acima da lei do karma. 28 de julho de 1963. Quando eu estava na prática de cura, há cerca de 5 anos, fiquei muito doente. E o praticante que estava cuidando de mim chegou à conclusão de que eu não estava sendo tocado e provavelmente morreria naquela noite. Para mim, foi particularmente forte que fosse naquela noite. E no meio da noite, minha mãe e uma tia favorita, que haviam passado alguns anos antes, vieram até a minha cama e me disseram que tinham vindo para fazer de minha travessia algo mais fácil. Elas falaram que a experiência era uma alegria e eu não deveria temer. Mas era algo novo para mim elas estarem ali para me ajudar. De repente eu disse: "Não, mãe, eu não vou. Eu não fiz nada neste mundo para justificar até mesmo as dores do parto que você teve para me trazer aqui. E eu não posso ir por este caminho. Eu não posso ir sem cumprir o meu caminho. Eu curei algumas centenas de pessoas de seus males. Mas mesmo 110.000 pessoas, ou 3 milhões de pessoas, isso não é uma conquista. Não. Devo ficar aqui e encontrar uma razão e um propósito de viver." Na manhã seguinte, acordei tão melhor que consegui ir ao meu consultório. Então descobri por que não me agradava ter curado algumas centenas de pessoas e por que não teria ficado satisfeito se tivesse curado 10.000 pessoas. Não, porque nunca me interessei por essa fase da vida. Por toda a minha vida, meu interesse tem sido em princípios, os princípios pelos quais os homens podem viver mais alegremente. Não só as pessoas que encontram minha religião, mas todos os homens, os brancos e os negros, e os amarelos e os marrons, os ricos e os pobres, os alfabetizados e os analfabetos. Percebi que a única coisa que pode beneficiar as pessoas a longo prazo são os princípios para se viver. E a partir desse momento, mais do que nunca, eu estava conscientemente acordado para a busca de princípios. Assim, foi que no final de 1938 ou 1939, a voz me disse que eu deveria buscar o segredo do Cristo impessoal e da cura impessoal. Em 1941, eu comecei uma viagem procurando este segredo. A viagem deveria durar 2 meses. Durou 5 meses. Você notará nos escritos do Caminho Infinito que o interesse ou a atenção não são primariamente focados em curá-lo ou melhorar sua vida, mas em revelar princípios pelos quais você pode viver melhor e viver mais feliz. Lembre-se que isso significa que você vai encontrar esses princípios. Qualquer um, em qualquer parte do mundo. Quando Cristóvão Colombo começou sua viagem para provar que o mundo é redondo, ele não queria ganhar uma reputação pessoal ou ganhar uma fortuna pessoal. Não. Sua grande descoberta ofendeu as autoridades, e ele provavelmente sabia que morreria na prisão. Colombo partiu para provar o princípio de que o mundo é redondo. Assim, prestamos pouca atenção em nosso trabalho aos testemunhos, exceto quando um testemunho demonstra um princípio que estava envolvido. E assim é que no nosso trabalho, na verdade, é estabelecer princípios pelos quais homens e mulheres possam viver, princípios pelos quais as crianças possam ser educadas. A razão pela qual é necessário continuar a busca de princípios é que a iluminação, não apenas a iluminação espiritual, mas a iluminação intelectual, é relativamente recente. Quando consideramos que não havia nem mesmo um alfabeto há 2.500 anos, sabemos quão poucas pessoas são alfabetizadas, e os avanços da ciência são comparativamente recentes. Até mesmo o telefone, o telégrafo ou o rádio
surgiram nesta geração, e durante minha vida, vivi em uma casa com luxo e lamparina. Portanto, lembre-se de que, embora o mundo tenha começado nessa direção da iluminação, ainda nem sequer começou na direção da revelação espiritual. É apenas o começo. Voar é tão recente que me lembra quando os irmãos Wright voaram em seu primeiro avião. Mas, na percepção espiritual, nem chegamos a esse ponto. Nas escrituras orientais que antecedem as escrituras cristãs, temos a lei kármica, ou a lei de causa e efeito, como a principal lei ou ensino. Esta lei tem ocupado algumas partes do Oriente com tal esterilidade intelectual e espiritual que até hoje milhões e milhões de pessoas não estão fazendo nenhum esforço para melhorar sua sorte, por causa da crença de que é o seu karma sofrer com isso nesta vida e possivelmente em muitas vidas vindouras, até que ele se trabalhe para fora de suas vidas. As escrituras cristãs aceitam o ensinamento. Como vós semeais, também ceifarás. E há milhões de pessoas com complexos de culpa por causa de algum pecado de ação ou omissão, que são incapazes de se libertar. Algumas estão se resignando ao pecado, à doença, aos apetites pecaminosos ou à morte, por causa de uma lei de hereditariedade, causa e efeito. A mensagem do caminho infinito gostaria de iniciar você em um novo caminho. Não que seja novo para o caminho infinito, mas porque você nunca percebeu este princípio. Não há lei kármica. Não há lei de causa e efeito. Como semeais, ceifarás. Estas são superstições e ilusões da mente humana. São crenças criadas pelos homens. Por gerações, tem havido uma crença, quase uma lei, de que se sentar no frio ou molhar os pés faria com que você pegasse um resfriado. Mas na edição de agosto de 1963 da revista Resumo do Leitor, você encontrará um artigo médico dizendo que não existe tal lei. Em outras palavras, pegar um resfriado sentando-se na friagem ou molhar os pés já não é oficial como uma lei médica. Se a matéria médica pode mudar sua opinião sobre essa lei ou outras leis, nós, no mundo metafísico, devemos admitir que estamos errados sobre algumas das nossas teorias de estimação. Uma delas é: como semeais, assim ceifarás. A lei kármica, ou a lei de causa e efeito, ou como semeais, então ceifarás, não é uma lei, é lei morta. Aqueles de vocês que estão ouvindo esta mensagem hoje e aqueles que estarão lendo esta mensagem quando for impressa, terão a oportunidade de colocar este princípio em prática. Se é verdade, é uma verdade universal. Não é verdade apenas para estudantes ou metafísicos do caminho infinito, ou para aqueles que nos pedem ajuda. Não, esta é uma verdade universal que libertará o mundo. Assim, como a matéria médica vai libertar o mundo da crença de que friagens e pés molhados causam resfriados. Eventualmente, esse princípio espiritual revelado hoje operará em todo o mundo e se aplicará ao santo ou ao pecador, ao preto ou branco, amarelo ou vermelho. Esta é a lei. Você tem o direito de fazer esta pergunta. Ninguém nunca pegou um resfriado sentando-se na friagem ou molhando os pés? É claro que milhões de pessoas pegaram um resfriado, não por causa da friagem e não por causa de pés molhados, mas por serem trazidas sob a crença dessa lei. Da mesma forma, você tem o direito de fazer a pergunta. Ninguém jamais pagou uma penalidade por semeadura errônea? Sim, porque eles foram trazidos sob essa lei. Cada um de vocês testemunhou esta lei sendo violada uma ou outra vez. Toda vez que uma doença é superada pelo tratamento metafísico, a lei de causa e efeito foi quebrada. Toda vez que você testemunha uma doença de natureza hereditária curada, você provou que não existe tal lei.
Então você já testemunhou o que eu estou trazendo para você aqui hoje, que não há lei de doença, nenhuma lei de causa e efeito, nenhuma lei de como semeais, assim colhereis. Não há lei kármica, exceto a que os homens se aprisionam por aceitá-la. Se você ensinar seus filhos que 2 vezes 2 são 5, tenho certeza de que você poderia fazê-los acreditar e sofrer com isso, porque eles teriam sido educados sobre essa lei ou crença equivocada. Estamos demonstrando isso na metafísica há 90 anos, mas nunca se falou desse modo: libertar todos os homens em todos os lugares e liberá-los em seu direito de nascimento da consciência divina, na qual não há lei operando sobre eles, porque eles são as próprias leis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a lei. Até que você seja liberado em sua verdadeira identidade, haverá leis operando sobre você, mas elas não serão leis. Elas serão criação do homem, crenças. Por que você acha que os sacrifícios humanos começaram? Tão recentemente quanto as escrituras hebraicas, um dos profetas estava pronto para sacrificar seu próprio filho. Depois vieram sacrifícios de animais, depois sacrifícios de colheitas e depois dinheiro sacrificado à igreja. Nós nos damos muito bem sem sacrificar vidas humanas, animais, colheitas ou dinheiro. Se você está dando dinheiro, pensando que está lhe comprando um lugar no céu, guarde-o e salve-o. Qualquer coisa que venha a nós deve vir como pura gratidão, porque não há recompensa exceto a de compartilhar, e a recompensa da alegria interior. Os homens fizeram leis e as tornaram obrigatórias. Leis religiosas, leis médicas, leis legais, leis comerciais, leis governamentais. Ninguém tem o direito de fazer leis para você, nem mesmo Deus. Deus é a lei por si mesmo e para a sua própria vida, vivida como você e como eu. Por fim, isso nos levará ao que é, sem dúvida, a mais profunda revelação do caminho infinito. Tem a sua fonte na revelação de Cristo Jesus, nestas passagens. Por que me chamam de bom? Não há bom, senão um, que é Deus. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão vir fazer o Pai. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Esse é o princípio. Você deve eliminar a palavra eu da sua vida e em qualquer grau de sucesso. E nesse nível, você conhecerá uma vida bem-sucedida e alegre. Quando eu estava no trabalho de cura por um curto período, uma noite eu conheci um grupo de amigos praticantes, e o assunto do amor surgiu. Este foi um assunto muito estranho para mim. Eu não conseguia entender o amor, porque não conseguia senti-lo. Meus amigos me disseram: nós o vemos como uma das pessoas mais amorosas, Joel. Você trabalha tanto para os seus alunos e para os seus pacientes. Eu também não conseguia entender, porque certamente não me sentia amoroso e por muito tempo não pude entender a palavra amor, benevolência ou espiritual. Certamente não me sentia espiritual e nunca me senti espiritual, mas pelo menos agora sei a resposta. Quando tive minha primeira experiência espiritual, o eu pessoal morreu. Certamente não sou amoroso, benevolente ou espiritual. Quaisquer qualidades que possam fluir através de mim estão fluindo da fonte. Não há nada de pessoal. Muitos anos atrás, durante o trabalho em Portland ou em Seattle, eu queria dar aos nossos alunos o caminho do meio. Mas a resistência a ele era muito forte, e 2 mães me mostraram como era impossível naquela época. Era uma época em que todos queriam orar pela paz. Então eu disse a eles:
Suponhamos que você saiba que a Rússia lançaria uma bomba atômica contra nós esta noite. Você seria a favor do nosso lançamento em primeiro lugar? Ou você permitiria que eles a jogassem? Mas não me responda agora. Pense na questão até amanhã. Na manhã seguinte, chegou a resposta. Eu poderia abster-me de lançar a bomba primeiro por mim, mas não por meus filhos. Não poderá haver paz no mundo enquanto houver guerra no coração do homem, enquanto a lei da autopreservação for aceita. Se você conseguir eliminar a palavra eu, não terá vida a perder, incluindo a de seus filhos. É a vida de Deus, e Deus pode cuidar de si mesmo. Se você diz, Deus é a minha vida, você deve confiar sua vida a Deus, não a uma bomba atômica. Nem você pode sentir que nós somos mais justos ou mais civilizados. A palavra eu deve desaparecer completamente. Você deve estar disposto a desistir tanto do bem quanto do mal. Você deve estar disposto a desistir das recompensas, assim como das punições. Você deve estar disposto a aceitar que vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Eu não tenho que levantar a mão em defesa da minha vida, e não devo tomar o crédito pelo bem que flui através de mim, seja cura ou dedicação a esta mensagem. É Cristo vivendo a vida individual, a verdade manifestando-se e projetando-se na consciência humana. Temos a sorte de podermos ser instrumentos ou vias que mostrem a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra das suas mãos. Salmo 19. Muito mais somos a glória de Deus quando o eu for vencido. Quando o Mestre disse, eu venci o mundo, acredito que ele quis dizer que eu venci a mim. O eu que pode ser recompensado e o eu que pode ser punido. Ambos precisam ir. Você não pode imaginar quão tola a cena humana parece quando você está olhando de uma altura espiritual. Estamos tentando chegar a um acordo com a Rússia para não lançar uma bomba atômica. E uma das maiores objeções é que não temos certeza de que podemos confiar na Rússia. No entanto, a Rússia nunca jogou uma bomba atômica, e nós o fizemos 2 vezes. Nós nem sequer dizemos que sentimos muito por tê-la jogado, e nem dizemos que não iríamos jogar outra vez. Então, aqui estamos nós preocupando com outro sujeito, e não nos olhando no espelho. É assim que a cena humana parece, porque é baseado na lei da autopreservação, que é a primeira lei da natureza humana. Quando 10 homens justos começaram a eliminar o eu, eles saberão que não há lei kármica, e não há lei de causa e efeito que vincule o Cristo que eu sou, que tu és. Conforme você agora veja evidências de pecado, doença, falta, morte, desumanidade do homem para com o homem, do círculo familiar ao círculo internacional, calmamente lembre-se, não existe lei kármica, não existe lei de causa e efeito, não existe como semeais, então ceifarás, e você estará anulando-a. Você estará anulando a crença humana de que existe tal lei. Como os médicos dirão aos seus pacientes, você não pode mais pegar um resfriado sentando-se na friagem ou molhando os pés. Que possamos dizer ao mundo em silêncio e secretamente dentro de nós. Não há lei do karma, não existe nenhuma lei de causa e efeito. Não há lei de como semeais, assim ceifarás. Esta é apenas uma antiga superstição, e não restringe o homem espiritual, e não há outro homem. Assim como o caminho infinito deu ao mundo a reafirmação de que Deus, o Espírito, é o único poder, também dá ao mundo os 2 princípios que lhes são dados hoje, princípios que devem libertar este mundo da dominação de uma superstição que chegou a ser lei. Somos prisioneiros da mente há gerações, e a mente nos prende com leis,
Mas existe apenas uma lei, o Espírito, que é libertadora. Apenas uma lei espiritual. E essa é a lei de Deus. E essa lei liberta você da dominação da mente. Moisés falou do Monte Sinai. Jesus falou da montanha de onde saiu o seu sermão. E o que eu lhes dei hoje veio do topo da montanha da revelação espiritual. Olá, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 29 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Vou deixar aqui com vocês uma observação minha sobre este capítulo, sobre a lei kármica, a lei de causa e efeito. Ao meu entendimento dos meus estudos e da minha consciência, eu entendo que nós, como parte de Deus, extensão divina, expressões divinas, nossa mente e a nossa consciência é parte da consciência de Deus. E sendo parte da consciência de Deus, nós somos o que Ele é. Não temos como ser outra coisa, porque o que Deus fez é imutável. Deus não se altera, Deus não erra. Portanto, assim como a mente de Deus é impecável, a nossa mente também é impecável. Quando Joel fala da ilusão do homem em relação às crenças, eu entendo que o que ele quis dizer e muitos outros disseram é que tudo aquilo em que acreditamos se torna verdade para nós na ilusão, porque a nossa mente ela é poderosa. Então, as leis só existem porque nós damos poder a ela. A partir do momento em que não damos poder àquilo que nós tememos, isso deixa de ter poder, porque o único poder é o poder de Deus, o único e verdadeiro e imutável, aquele que a gente não tem como alterar, como mudar, como modificar, é a lei de Deus. O restante podemos modificar a partir de nossas crenças. Se libertamos a nossa mente das crenças humanas, voltamos para o único poder, e aquilo que tememos se torna um nada. É uma reflexão bem profunda, mas ela é libertadora. E como eu já disse em outros vídeos, é necessário que a informação esteja ali e ela seja regada diariamente. Então não deixe de ouvir os áudios, não deixe de ouvir outros áudios de outros canais. Leiam bastante, reflitam, medite sobre a palavra, e eu tenho certeza que essa mensagem ela vai se tornar conhecimento dentro de vocês. Vocês vão conseguir resgatar aquilo que é de verdade, tá bom? Compartilhe o vídeo, siga o canal e até mais.